Olha, nós vamos falar agora a respeito do direito eleitoral, porque existe no Brasil hoje uma discussão muito grande em torno da necessidade de reforma política, de financiamentos de campanha, todos esses problemas, essa crise que se instalou no Brasil em torno dessas questões que envolvem principalmente os financiamentos de campanha, levaram o país e todos nós, cidadãos, à necessidade dessa discussão. Nós estamos aqui no estúdio do Jornal do Piauí recebendo uma autoridade no assunto. Tudo bem? Doutora Eneida Desirê já está aqui conosco e vai conversar com a gente a respeito deste e de outros assuntos. Doutora Eneida Desirê é doutora em Direito Eleitoral, está aqui no Piauí participando de uma série de discussões, debates que começaram hoje lá no auditório do Uninova FAP. Doutora Eneida Desirê, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Obrigada, prazer é meu. Bom, eu vou aproveitar a fala do governador Wellington Dias, que hoje disse que não acredita em reforma política no Brasil, porque ela precisa ser feita por um Congresso que não tem interesse em fazer essa reforma. Este é o maior problema hoje do país em relação às discussões da reforma política? Me parece que o Brasil tem vários problemas. A grande questão é saber como resolvê-los. A democracia tem sido atacada de diversas formas por quem perde a eleição, por quem fica insatisfeito com o resultado. Há uma interferência muito grande do Poder Judiciário nisso também. E há uma construção de uma demonização da democracia e dos políticos em que vai fazer com que haja um esvaziamento desse debate. E aí nenhum cidadão vai querer participar da política. Então, fazer uma reforma com essa sensação na sociedade, com essa ideia de que ninguém presta, que é todo mundo faria no mesmo jeito, que não tem mais jeito, é um momento muito ruim mesmo para mexer no sistema. O cidadão é que precisa se apropriar dessa discussão. Exatamente. E como fazer isso? Para que ele se sinta à vontade para fazer isso, é necessário marcar que é a política que vai salvar a política. Ou seja, o cidadão vai ter que participar, levando a sua ideia, acompanhando o seu deputado, o seu senador, fazendo também o papel de um cidadão virtuoso, que participa das discussões, que verifica como são feitos os gastos públicos e não apenas ficar em casa reclamando ou postando algo no Facebook ou no Twitter dizendo que está fazendo a sua parte. Hoje nós temos a figura do político de carreira, a pessoa que com experiência de campanhas eleitorais se elege, se reelege e passa anos no parlamento. As estratégias para se formar um robusto eleitorado, conseguir muitos votos, tem afastado muita gente menos experiente da disputa eleitoral. A renovação, embora tenha acontecido, não é na velocidade ou na proporção que se espera. Este é outro problema também, a experiência daqueles que se reelegem sempre. Isso pode ser visto de um ponto de vista positivo. Aqueles que sabem como funciona o sistema partidário, o sistema parlamentar, como funciona o parlamento, eles são necessários para que a política ande bem também. A grande questão é não fazer com que isso seja apenas para eles, ou seja, que a política seja um reduto apenas para os políticos profissionais. Formas de repensar o financiamento de campanhas, o acesso ao rádio e à televisão, pode permitir que mais pessoas tentem acessar esses espaços de poder, ainda que não sejam políticos profissionais, e assim a renovação viria. Isso, no entanto, tem que combinar com uma visão de política que seja positiva, porque quem hoje, que não é político profissional, vai querer entrar na política sendo que ela é vista como um lugar apenas de pessoas ruins. Que tem projetos de poder, é o que a gente está observando na prática, doutor. Projetos de poder todos temos. Podem ser poder político, pode ser algum tipo de poder social. Enfim, isso também não pode ser demonizado. A grande questão é que não seja... Mas o poder pelo poder? A questão é que não seja a busca apenas de seus próprios interesses, e sim tem uma visão de país, tem uma noção de interesse público, a construção de um bem comum. Isso normalmente vem acompanhado de outros projetos paralelos. Também não pode ser demonizado. A gente não tem como exigir que a política seja feita apenas por vestais, por cândidos e etc., como alguns discursos parece mostrar. Agora, a culpa também é um pouco do político que faz esse discurso. Ele se apresenta como alguém que ele não é, no caso das propagandas eleitorais e das peças de campanha. E, às vezes, até não há nada que o obrigue a falar nas suas campanhas eleitorais aquilo que ele efetivamente vai fazer durante sua gestão. Vide o caso Fernando Henrique, 1999-98, agora Dilma Rousseff, 2014. Antes Dilma Rousseff, né? Agora o Temer, que na verdade está levando a cabo um projeto que foi derrotado nas urnas, ou seja, algo ainda pior. Na verdade, o eleitor tem como saber o que esperar do seu candidato se ele deixar de assistir apenas a propaganda eleitoral e for procurar outros meios de informação.
Ou seja, nós temos meios alternativos de informação e bancos de dados sobre a atuação do candidato, o que ele foi no passado, quais foram os discursos. Anteriormente sabíamos quem havia doado para a campanha eleitoral, que permitiria você deduzir qual seria a postura dele em determinados assuntos. Agora, com a proibição da doação de pessoa jurídica, isso vai ser um pouco mais complicado. Mas a informação existe. Mas a senhora, então, está sublinhando aí uma dificuldade, uma falta de qualidade do eleitor na hora de fazer essa pesquisa? Ou não? De forma nenhuma. Talvez uma falta de interesse do eleitor, não de qualidade. É preciso que o eleitor saiba que ninguém nasce no parlamento. Os deputados não crescem do chão e surgem ali do nada. É o eleitor que leva aqueles cidadãos a ocuparem espaços de poder. Então, ele precisa se responsabilizar por isso. Não é uma falta de qualidade. Talvez é uma falta de saber que eles só estão lá por nossa escolha, nossa livre escolha. Essas investigações, Lava Jato, as operações policiais, investigação da Polícia Federal, Ministério Público, revelaram para os eleitores aquilo que já deveria ser transparente, mas que não era, a forma de financiamento das campanhas. Há agora a possibilidade, como a senhora falou, de se impedir que pessoas jurídicas façam as doações de campanha. A senhora acha que isso é suficiente ou nós estaremos ainda mais alimentando a necessidade de um Caixa 2, visto que as campanhas não devem baratear? É difícil fazer democracia sem dinheiro, ainda mais num sistema eleitoral em que o candidato tem que buscar votos no estado inteiro, como no Piauí. A gente só precisa decidir se a gente vai querer transparência ou não. E a minha intuição é que a proibição de doação de pessoa jurídica impeça a transparência. Então, a gente precisa pensar melhor sobre isso. Um dos assuntos a serem debatidos no Congresso, que está acontecendo agora no auditório da Uninova FAP, é exatamente o financiamento de campanha, ou seja, novas formas de pensar como financiar essa campanha eleitoral. Talvez a gente esteja correndo o risco de não fazer com que o dinheiro não entre, mas fechar os olhos para o dinheiro entrando, como foi, inclusive, na campanha do ex-presidente Fernando Collor, e que levou ao grande escândalo que acabou com a destituição do presidente. A senhora falou aí a respeito da necessidade de fazer campanha no estado inteiro, que custa caro. A senhora defende o voto distrital? Nunca, jamais, em nenhum caso. Porque uma das virtudes do nosso sistema é a possibilidade de representação das minorias. O voto distrital tende a apagar as minorias. Então, a gente tem que pensar em uma outra forma de fazer campanha, uma outra forma de arrecadar dinheiro, em vez de acabar com a participação das minorias políticas no cenário político e nos parlamentos. Coligações, isso está em discussão. Aqui no Piauí, particularmente, mas no Brasil inteiro se observa esse tipo de estratégia. Partidos pequenos ganharam força por fazerem coligações e conseguirem, naquele grupo coligado, fazer 1 ou 2 deputados. E eles acabam tendo voz. Isso me parece ser uma coisa positiva, mas há muitos que têm colocado essa história da coligação como uma estratégia para se conseguir tempos de propaganda eleitoral ou outras estratégias, e isso acaba desvirtuando o princípio inicial das coligações. Ela precisa acabar? Joelson, eu não sei se ela precisa acabar. É uma decisão política que os representantes políticos estão debatendo para saber se é a melhor alternativa. Muita gente reclama das coligações, principalmente porque elas podem ser formadas por partidos de espectro ideológico, ou pelo menos de nomes, muito diferentes. Então, pega um partido de centro-esquerda ou de esquerda que se junta com um partido de direita e isso faz a transferência do voto. Me parece que não é um problema se o eleitor souber que isso acontece. Ou seja, se ele conhecer o sistema e saber que se votar num partido pode eleger outro, isso não tem grande problema. A solução parece que está sendo aventada pelo Congresso Nacional é a criação de federações partidárias. Ou seja, as coligações são formadas para a eleição e permanecem funcionando durante toda a legislatura. Uma outra forma de resolver isso seria dividir o tempo na TV de uma maneira mais igual. Hoje ele é dividido de maneira absolutamente desigual, é 1/10 por igual e os outros 90% na força dos partidos, o que premia aqueles que já são partidos fortes. Então os partidos pequenos, por vezes, podem ser inclusive levados, coagidos quase a fazer uma coligação para poder ter um pouco mais de espaço e ter um pouco de tempo para expor as suas ideias no horário eleitoral gratuito. Para finalizar, é possível manter o presidencialismo, esse sistema que nós temos, com esses 28 partidos que hoje estão representados na Câmara dos Deputados? Possível sempre é. A gente fez uma escolha pelo presidencialismo em 93, quando perguntaram diretamente pelo plebiscito. Ou seja, apresentar o parlamentarismo como solução seria um pouco estranho no sistema constitucional. A grande questão é fazer com que os partidos defendam exatamente o que propõe nos programas. Isso não se resolve pela caneta. Se resolve por uma maturidade política que só vem com mais eleições, com observância da Constituição e pelo direito eleitoral, que eu convido todos a discutir
ali no Congresso Brasileiro de Ciência Política e Direito Eleitoral. Tá certo. Eu queria agradecer a sua presença, doutora Obrigada. Eneida Desirê. Muito obrigado pela participação. Doutora em Direito Eleitoral, conversou com a gente aqui a respeito da necessidade de reformas. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado.